A tradução que nós temos não é a sua, não quer dizer que não é nada. Não estou falando tradução minha. Isso é muito O egocentrismo, hebraico. viu? Não, Jorge. É muita coisa só para você. Não. Eu estou falando irrelevante da tradução. Pode pegar a tradução nossa, pode pegar a sua. Outra coisa. Eu estou falando o hebraico original. Outra coisa que eu vou lhe falar. Original. Ninguém põe no mercado uma Bíblia sem passar por vistoria. Quem diz? Por favor, nós temos a Bíblia de Jerusalém. Eu vou te não foi escrita pelos judeus. A Bíblia de Jerusalém foi escrita pelos... Presta atenção. Se todo mundo for esperar um judeu escrever para uma pessoa, aí não dá. Você sabe quantas versões e traduções em português tem? Você acredita que eu possa aprender hebraico? Eu gostaria que você aprenda hebraico. Sim. Você acreditaria? Eu gostaria muito. Você sabia que eu tenho capacidade de até falar? Muito, por que não? Todas as pessoas têm esse direito. Então, por que não estudam? Entendeu? Pois bem, vamos para Mas vão culpar a tradução. Vamos seguir. Aqui tem Isaías capítulo 11. Me pega um Tanakh. Tem Tanakh aí? Um livro original. Hebraico aqui. Esse aqui está defasado. Não, pô, não é tranquilo. Isaías 11 nós temos tudo. Então, Isaías capítulo 11. Ele vai pegar um Tanakh para mim. Pode falar que eu sei de cor. Pode falar. Já sabe, né? Diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Isso. E das suas raízes... Jessé? Ele é referente a quem? E das suas raízes, sim, um renovo frutificará. Isso. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ótimo. E o Espírito de sabedoria. Isso. E de inteligência. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eu vou te contar uma coisa, se me permite agora. Deixa eu terminar. Não, mas... Não vou deixar. Deixa eu falar. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isso aqui se refere ao Machias. Sim, aí eu te pergunto agora. Deixa eu falar. Não, só um minuto. Quando eu terminar, você fala. Não, mas você fala tudo aqui é referente ao que você fala. Aí os meus pensamentos, você está tentando interromper meus raciocínios. Não, você fala um pouquinho. Você fala um pouquinho. Não, eu quero responder esse trecho. Vou ouvir com todo carinho suas palavras. João, não é pessoal. Tá bem. Não é pessoal nada. Jesus... gente, é uma conversa de amigos, vocês apenas plateiam agora. Você depois pergunta, por favor. Aqui eu defendo ele agora. E eu defendo você. Jorginho, tá bem? Fala uma coisa. Eu falo. Sabe, de boa, honestamente. De boa. Jesus é Deus para você? Aí você fura o saco. Não forçar, porque aqui está escrito... Ele vai ter temor de Deus. Ou você fala o assunto como que ele... ou você... Eu quero te responder. Aqui, o Deus terá temor de Deus, porque vocês falam que Mashiach será um Deus. Como Jesus, vocês referem Jesus como Deus. Então, Deus terá temor de Deus. Se ele fala, eu e o Pai somos um, decidam. Como que Deus pode ter temor de Deus? É contraditório, é um problema psicológico. Ok, segundo... Jesus não é descendente da casa de José. Sendo, além que nós temos duas linhagens erradas, okay? Conforme a teologia cristã, José não é o pai dele. É adoção irrelevante para a tribo. Okay? Então, aqui, Isaías 11 já desfez Jesus como válido para ser Mashiach, ou Deus, conforme vocês acreditam. Pois bem, eu vou comentar. Eu já falei para você que é bom você ler os evangelhos e as cartas de Davi. Amém? Não, se eu ler uma coisa que contradiz a palavra de Moisés... Por exemplo, nós lemos aqui como é que seria o Mashiach, né? Capítulo 11. Um dos outros, sim. Entre outros. Olha, aconteceu, depois de Jesus ter saído da terra,
Você não acredita, mas Não, não. fazer o quê? Sem problema. Né? Então, A sua fé a gente não discute. Fato, sim. foi bem. Então, existiu aí uns homens judeus que se titularam o rei dos judeus. Né? Quem? Manahem ben Judá. Aonde? Ele é filho de Judá da Galileia. Um dos fundadores da seita dos Zelotas, os Cananim. Então os Cananim, Zelotas, né? Não, Deixa isso eu não comentar, deixa eu traduz assim. terminar. Os outros são os outros, mas tá bom. Pois bem, Canaim. de língua para língua tem essas variações. Canaim, sim. Canaim. Então, ele, na revolta contra Roma, apoiando Eleazar, filho do sumo sacerdote, Anás, né, ele tinha um exército dele, eles tinham outros exércitos, tinha os sicarios, tinha vários. Na revolta, eles expulsaram os romanos de novo, relevância. Escute. Expulsaram, mataram muitos soldados romanos na muralha lá da Antônia, e a fortaleza de Antônia. O rei Agripa mandou um exército para parar aquela revolta. Eles conseguiram tirar o exército do rei Agripa, que era o rei de Judá, Israel lá no Está confundindo fatos históricos bastante. E ele participou no assassinato de vários soldados romanos, por causa da mortandade que os romanos causaram. Isso foi a causa. Aí você vê, ele se intitulou rei e matou muita gente, usou a espada, derramou sangue. Daí, relevância é o que a gente falou. Deixa eu falar. Ele era da religião fundada pelos fariseus, os zelotas. Não, os zelotas não são fariseus, diferente. Os fariseus eram ao contrário dos zelotas. Aí o que acontece? O líder espiritual que estimulou ele a fazer aquilo, não considerou Isaías capítulo 11. Porque no Isaías capítulo 11, nós vemos o Messias que não mata com espada. Ele é melhor, mas quem falou que ele era Mashiach? Ele se intitulou e se coroou. Depois foi cortada a cabeça dele. Qual é o nome dele? Já falei. Você não falou, você falou Menachem, não é o nome dele. O nome dele é Bar Kokhba, Bar Koziva. Bar Koziva. Você está mudando, está tocando assuntos com assuntos. Eu estou falando. Ele não é relevante. Ele não é Mashiach. E depois, Rabi Akiva foi criticado pelos tribunais rabínicos que ele errou também. Porque Isaías não erra. Nós estamos aqui. Então, dois erros não fazem certo. Se um cara errou, não justifica Jesus. Deixa eu comentar aqui. Esse cidadão que eu estou falando, a revolta judaica foi de 66 a 73. Sim. Foi o período que ele se intitulou rei dos judeus. Ele não morreu. Não, tá? Está de novo na revolta grande em 120. Tá. O que você falou foi no ano 135. Sim, depois da na segunda. Terceira revolta. Exatamente. Terceira revolta. Esse cidadão que você falou o nome aí... Bar Koziva. Bar Koziva. Isso. Inclusive, o sumo sacerdote, o presidente do Sinédrio, Rabi Akiva não era presidente. Ele era do presidente no Sanedrim. Ele nomeou esse cidadão como filho da estrela, usou esse nome, deu ele esse nome, filho da estrela. E disse, esse é o Mashiach. E daí? Porém... Errou, morreu. Sabe o que ele falou quando ele morreu? Errei. E não era Mashiach. Porque ele morreu. Só soube que errou depois que estava morto. Não exatamente. Igual o Senhor Jesus que foi morto. Mas presta atenção. A diferença de Jesus para Bar Koziva... Bar Koziva existiu, Jesus não. Escute bem. É que Bar Koziva teve o apoio do rabino lá. Por quê? E juntou-se a ele 300 mil guerreiros judeus para restituir a cidade de Jerusalém. Não vou fugir do assunto. Qual relevância tem nas dias 11? Dois errados não fazem certo. Não, estou lhe falando. Se eles errarem também erraram. Deixa eu lhe falar. Ele pegou 300 mil judeus, foi para a guerra, e com mais 100 mil milicianos. Sim. O resultado... não era do PT. O resultado... 400 mil, né, a soma total. Morreram 580 mil judeus. Sim.